Sabe o que foi isso? Furacão Laura. Isso aí. Salve, rapaziada, professor Guilherme aqui na área. E agora a gente vai falar do assunto que é notícia no Brasil e no mundo e que está preocupando muita gente lá nos Estados Unidos. Furacão Laura. Então, esse é um furacão que já desalojou mais de 600 mil pessoas lá nos Estados Unidos devido à sua magnitude. Já deixou mortos na América Central e nos Estados Unidos. E vamos entender como é que funciona esse processo dos furacões, mas antes já vou matar a tua curiosidade. A diferença entre furacão e tufão é simplesmente o lugar onde ele surge e são o mesmo fenômeno, ambos são ciclones. Então, quando surge um ciclone na Ásia, ele é chamado de tufão. E quando surge um ciclone aqui no Atlântico Norte, como esse furacão Laura, ele chama furacão. E como é que é medida essa força? Por exemplo, o furacão Laura já atingiu a escala 4, né? E o furacão Katrina, lá em 2005, atingiu a escala 5 e deixou um prejuízo de perdas humanas e financeiro absurdo. A escala é a seguinte: os furacões são medidos na escala entre 1, que vai de 119 km por hora até 153 km por hora, então menos de 119 ainda não é furacão, e 5, quando os ventos passam de 250 km por hora, e aí uma força arrebatadora, um potencial destrutivo gigantesco. E como é que funciona? Como é que funciona esse fenômeno? Dá uma olhada aqui. Para a gente ter um furacão, a gente precisa de alguns ingredientes, e um dos seus principais é a temperatura do mar elevada, muito elevada. Então esse mar do Atlântico Norte, no verão, lá no hemisfério norte, recebe muito calor e vai se aquecendo, vai se aquecendo, vai se aquecendo, até que ele passa dos 27 graus. E aí, nesse momento, a gente tem uma condição favorável à formação dos furacões. É claro que depende de vários fatores. E aí esse mar aquecido vai começar a evaporar. E aí esse mar quente com esse ar quente, a gente vai ter a formação de um centro de baixa pressão. Centro de baixa pressão vai fazer com que o ar acenda, né? Se você pensar que o ar quente ele é menos denso, você vai lembrar que quando está muito calor, você não quer ficar perto de ninguém. Então, se você fosse uma molécula de ar, você não ia querer ficar perto das outras porque está muito calor. Então, esse ar fica espalhadão, ele perde densidade, ele sobe, né? E aí, esse centro de baixa pressão é extremamente poderoso e ele carrega consigo um combustível, que é a água. Então esse vapor d'água que ascende nesse ar, lá em cima vai condensar e formar as nuvens. E essas nuvens vão causar aquelas tempestades torrenciais. Então esse sistema vai funcionar de forma cíclica. A gente vai estar oferecendo combustível, a gente vai estar oferecendo mais calor, esse ar de altas pressões vai estar fluindo para essa baixa pressão nesse sentido anti-horário, então esse ar vai subir em forma espiralada devido à força de Coriolis, que é um processo que a gente não precisa conhecer para esse vídeo curto, mas é bom você pelo menos ouvir o nome, e aí pronto, o nosso furacão está formado e os prejuízos são muito grandes. Aqui no Brasil a gente já teve um furacão, o furacão Catarina, lá no ano de 2004, muita gente vai lembrar que o estado de Santa Catarina ficou devastado, enchentes, enfim, prejuízos, perdas humanas muito grandes. Espero que você tenha entendido e eu te espero aqui na próxima aula. Valeu!